3, 2. Entre os mais variados ramos do direito, talvez o menos comentado e debatido seja o direito espacial. Quais serão as fronteiras entre os países? Que tipo de conhecimento será necessário para se criar uma legislação sobre este tema? Para levantar e esclarecer questões como estas, convidamos o professor Olavo Bittencourt Neto, bacharel, mestre, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Internacional. Como vai, doutor? Muito bem, obrigado pelo convite. Raul? Olha, eu queria lembrar também que o doutor é um brasileiro que foi ganhador do prêmio Diderix Verschoor, criado pelo Instituto Internacional de Direito Espacial, para destacar os jovens talentos na área de regulamentação jurídica das atividades espaciais. E dizer o seguinte, que ele é membro da delegação brasileira no Comitê das Nações Unidas para Uso Pacífico do Espaço e que tornou-se em 2012 o primeiro brasileiro a receber o título de doutor em Direito Espacial pela Universidade de São Paulo. Com tantos anos de programa, Walter, é a primeira vez que nós tratamos direito espacial. Raramente se vê um tema desse. Eu, pelo menos, nunca vi na televisão brasileira. Lembra um pouquinho de filme Jornada nas Estrelas, né? Onde vão os limites da federação, né? Enfim. Mas também, Walter, eu queria apresentar que hoje nós temos aqui, como nossa companheira aqui de mesa, a doutora Thaís Bizarria, que está apresentando um quadrinho aqui com a gente, muito simpático, com muita alegria, rimando e aprendendo direito. Então, no segundo bloco, a doutora Thaís vai falar um pouquinho também sobre cancelamento de voos, o direito do cancelamento de voos que cada um de nós tem, mas no segundo bloco. Mas, doutora Thaís, prazer em tê-la conosco. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite. E o telespectador fique sempre atento no quadro Rimando e Aprendendo Direito. E você também vai participar com a gente aqui, com o doutor Olavo, logicamente, sempre que quiser intervir com uma pergunta, será muito bem-vinda, afinal de contas, a nossa doutora aqui do lado também para ajudar a entrevistar, porque o tema é muito polêmico, né, Walter? É difícil, nós temos aqui uma pauta sugerida, mas eu acho que nós temos coisas assim diferentes para tratar. Isso vai desde da questão dos satélites, dos espaços aéreos, do lixo, né? Até do lixo espacial, enfim, um assunto amplo e que praticamente raramente se ouve falar disso em televisão. Infelizmente, né? ainda. E o que seria, doutor, entre tantos ramos do direito que hoje nós temos, abriu acho que uns 5 anos, tantos ramos, né, ambiental, então, o que seria então o direito espacial? O direito espacial tem por objeto estudar os usos e atividades humanas relacionadas ao ambiente espacial. Então, ele incorpora uma série de atividades bastante diferentes, mas que fazem parte hoje do nosso dia a dia, principalmente do ponto de vista da telecomunicação. A telecomunicação, que é tão essencial hoje para o fenômeno da globalização, é essencialmente uma atividade espacial, que deve seguir, então, uma série de regras e princípios que têm uma origem internacional. Mas não só a telecomunicação. É importante ressaltar a importância, por exemplo, do sensoramento remoto, que permite que um país conheça o seu território e possa fazer um acompanhamento, tanto do ponto de vista militar quanto civil, de questões como no Brasil são relevantes, como acompanhamento do desmatamento da Amazônia. E também na questão meteorológica, né? Principalmente agora que a gente vem chegando numa fase quando tem muitas tempestades, muitas chuvas no Brasil, é importante ter essas informações meteorológicas por uma questão também de defesa civil, para garantir a proteção das populações em área de risco. Então, tudo isso envolve direito espacial. Por conta disso, ele não é tão etéreo quanto o termo parece levar a entender. Na verdade, o direito espacial ele tem raízes bem fincadas na Terra, porque ele regulamenta usos e atividades que hoje fazem parte das atividades mais importantes para o desenvolvimento de qualquer país. Mas só que nós não temos ainda um código de direito espacial, ou seja, todos esses itens que entram na telecomunicação, na questão do espaço aéreo, do espaço dos satélites, não tem alguma coisa reunida num determinado código brasileiro? Não, brasileiro não. Nada. O problema é exatamente esse. Nós já temos vários tratados extremamente importantes, celebrados há quase 50 anos, principalmente o Tratado do Espaço, que posteriormente a gente vai discutir um pouco mais. E o Brasil é parte dos principais tratados internacionais. O Brasil tem um programa espacial extremamente ambicioso, né, com satélites em órbita, quer enviar mais satélites, precisa de mais satélites. O Brasil tem um projeto de um foguete lançador nacional
tem um centro de lançamento com importância internacional pela sua localização estratégica em Alcântara, mas ao mesmo tempo falta uma legislação que consiga concatenar todos esses campos de uma forma que seja claramente disposta e de acordo com até o que é previsto na própria Constituição Nacional, que fala que essa competência é do Estado brasileiro, a regulamentação desse tema. E nós temos alguma comissão no Congresso Nacional estudando isso, procurando compilar todas essas leis para torná-las um código só? Infelizmente, nós temos apenas algumas iniciativas, ainda um tanto quanto embrionárias, mas são iniciativas interessantes no âmbito da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, que é a SBDA. Já discutimos bastante no núcleo de estudos de direito espacial dessa organização e pensamos exatamente na possibilidade de elaborar um projeto que conseguisse colocar o Brasil em pé de igualdade com outros países que possuem legislação nacional. E isso é importante porque os tratados eles são razoavelmente antigos. O último dos tratados mais relevantes foi elaborado em 1979. Então, existem gaps, existem pontos cegos nessa legislação internacional, que são preenchidos progressivamente pelos estados mediante suas legislações nacionais. E isso é extremamente importante, então, ter uma regra brasileira que permita que a gente também apresente respostas jurídicas para esses problemas concretos. Agora, como definir espaço? Porque acho que principalmente aqui, Raul, né, doutora, é a questão de telecomunicação, né? Então, assim, a gente tem muita televisão no Brasil, não é? Tem muitos satélites, não sei se todo mundo conhece, mas cada emissora levanta o sinal em determinado horário para poder passar a sua frequência, a programação toda. Você tem a parte de telefonia celular. Exatamente. Né? Então, só que a gente está falando de uma situação que sobe lá para o espaço, né? E tem uma parte internacional envolvida. Então, como é que delinear essa fronteira? Né? Isso que eu ia perguntar. Como é que é a fronteira entre Brasil e Bolívia no espaço aéreo, por exemplo? É o mesmo do espaço aéreo dos aviões? Quer dizer, até aqui o avião brasileiro vem, até aqui o avião boliviano? Se aquilo está lá em cima, em órbita? Do ponto de vista horizontal, seria a mesma coisa do espaço aéreo. Mas o grande problema que a gente tem é do ponto de vista vertical. Né? Porque o que falta é exatamente uma delimitação do limite vertical da soberania dos estados, que foi até o tema da minha tese de doutorado na USP e que o objeto desse paper, desse trabalho que eu apresentei agora em Nápoles, que me deu esse prêmio de Diderix Verschoor. Porque esse é um ponto crucial. Nós estamos tratando de uma legislação de normas aplicáveis a um território, ou pelo menos de atividades que têm como objetivo alcançar esse território. Mas não temos ainda uma definição de onde ele começa. E essa distinção é extremamente importante porque, no âmbito do direito aéreo, direito aeronáutico, o que nós vamos ter é uma ideia de soberania absoluta e exclusiva do Estado subjacente, com relação à coluna de ar acima do seu território. E no espaço ultraterrestre, espaço cósmico, não há possibilidade de apropriação soberana por nenhum Estado. Então, é um regime totalmente diferente. A gente pode falar, são regimes imissíveis. Só que, por uma série de questões políticas, de interesses, principalmente dos países que têm maior número de satélites em órbita e detêm essa tecnologia de foguetes de lançamento, há uma séria resistência no âmbito da ONU em se regulamentar essa delimitação, que seria essencial para se discutir, por exemplo, se uma atividade de um satélite de observação da Terra é ou não legal. Porque uma questão importante é que uma aeronave que seja utilizada para espionagem será considerada como violadora do direito interno da soberania de um país sobrevoado, a não ser que tenha uma prévia autorização. Agora, o satélite espião é legal. Ou seja, atividades militares no espaço ultraterrestre são legais, desde que não agressivas. Posso fazer uma parte? Claro. Onde é que fica essa fronteira entre o que é comercial e o que é militar? Porque você vai fazer... você vê muito na Marinha isso. Esse espaço aqui é da Marinha, daqui para frente a Marinha toma conta. Espaço aéreo também, com a questão da soberania. Mas o que você faz na área comercial? Por exemplo, televisão, telecomunicação, como é que determina esse tipo de legislação? Na verdade, vai se aplicar as mesmas regras. Então, aí é que é o ponto interessante. Toda a regulamentação de telecomunicações mediante satélite tem que seguir essas regras fundamentais de direito internacional. Então, não existe a possibilidade de um país se apropriar de uma órbita
para sempre. E isso é extremamente importante em telecomunicações, porque existe a chamada órbita geoestacionária. É uma órbita bem elevada, fica a 36 mil quilômetros de altitude, mas é possível colocar um satélite que rode ao redor da Terra na mesma velocidade que a própria Terra roda em torno do seu eixo. Então, essa posição é estratégica para telecomunicações, porque permite posicionamento permanente. Só que como o espaço ultraterrestre, espaço cósmico, ele não pode ser apropriado por nenhum estado, essa posição também não pode ser apropriada de maneira soberana. Então é interessante verificar que há uma correlação eterna entre propósitos civis, propósitos comerciais, com uma regulamentação que tinha um foco essencialmente militar e estratégico. É impossível entender o direito espacial sem fazer a correlação com o período que ele foi elaborado. Ou seja, o satélite não fica estático, por exemplo, como uma base militar. Não. Ele não pode ficar parado em cima da órbita brasileira, por exemplo, em cima do nosso espaço brasileiro. Ele tem que se movimentar. Não necessariamente. Deixa eu só explicar. Porque quando a gente fala de espaço, posição, é tudo muito relativo, né? Na verdade, a Terra gira também em torno do espaço. Então, não existe uma possibilidade de a gente falar em alguma coisa estacionária. Mas nessa órbita geoestacionária, é possível colocar um satélite que rode, ou seja, se continue mantendo um posicionamento relativo à Terra, que seja constante. Então, aparentemente, a ideia que teria seria exatamente isso, que ele estaria posicionado de maneira fixa acima do território nacional. Mas o grande problema que tem é exatamente esse. Como essa órbita não pode ser apropriada, essa posição orbital não pode ser apropriada, há uma regulamentação internacional, que é feita principalmente pela União Internacional de Telecomunicações. E aí existem uma série de regras que devem ser obedecidas, mesmo por operadores privados. E esse tema é extremamente importante porque hoje o Brasil tem a iniciativa de buscar um satélite geoestacionário de telecomunicações seu. A gente verifica... nós não usamos nenhum nosso. Nós tínhamos satélites, mas depois da privatização da Embraer, nós perdemos a propriedade do satélite. Então, o que acaba acontecendo... Desculpa, isso por quê? Não entendi por quê. Porque quando teve a privatização da Embraer, sim, os ativos da Embraer foram repassados para o novo detentor, para o novo proprietário. E no momento, se não me engano, é Carlos Slim, aquele mexicano, empresário mexicano. Então, o grande problema que existe hoje é que o Brasil não possui um satélite seu. Porque se a empresa deixa de ser estatal, ela perde o direito de ter o satélite? Não. É porque os ativos da empresa estatal foram repassados para o novo proprietário. Ah, perfeito. Então, assim, nada impede que o Brasil tenha um satélite seu. E, na verdade, isso é estratégico. Porque hoje, a parte de telecomunicações no Brasil tem questões extremamente relevantes na área militar, que seria exatamente a comunicação que poderia integrar as forças militares no Brasil. Uma forma de comunicação segura, que integrasse o território nacional. Então, a tendência e o projeto atual da Agência Espacial Brasileira é nesse sentido. Tanto que foi constituída uma empresa chamada Visiona, que vai unir o capital da Embraer e da Telebrás, que foi recentemente aprovada no CAD, essa atividade, com o propósito principal de desenvolver um satélite geoestacionário brasileiro. Provavelmente o primeiro vai ter que ser adquirido fora do Brasil, mas é importante para o Brasil adquirir essa tecnologia. Bom, você está aqui no Questão de Justiça, hoje falando sobre direito internacional. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna. Tá ok? Qual câmera você fala? É que assim, eu imagino lá em cima um puta congestionamento de satélite, uns 300 caras assim, os caras querendo pegar um negocinho pequenininho. É isso, é né? isso. Eu posso brincar com a câmera? Pode falar de lista espacial. Posso beber um copo d'água? Pode. Só beber um copo d'água? Posso? Olha o livro, está tudo solto. Sabe que eu fiquei curiosa? Pessoal, 3, 2, 1. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações ali pelo nosso site. Aliás, eu quero que vocês participem. Procurem ali na internet, na web,
www.rptv.com.br. Procura ali o programa Questão de Justiça, vem abaixo do jornalismo do grande Ney Gonçalves Dias. Ali você participa, manda a sua opinião e ajuda a gente a fazer cidadania, mandando aí até uma opinião de pauta, né, Raul? Sem dúvida alguma. Aliás, nós vamos começar esse segundo bloco, tá interessantíssimo, direito espacial, com o Dr. Olavo de Oliveira Bittencourt Neto, e que é um especialista nesse assunto, esclarecendo questões que a gente tem a dificuldade até de perguntar ali. Essa questão de satélite estacionário, satélite eu acho que que deve ter um congestionamento de satélite lá em cima, parece um monte de... A gente imagina um negócio tudo limpinho, que nem o Jornal das Estrelas. Isso. Mas não é. Não é nada disso. Nós vamos perguntar, daqui a pouco eu vou perguntar também quem regulamenta o tráfego dos satélites, se existe uma lei de regulamentação. Mas, doutor Olavo, a doutora Thaís Bizarria, que é uma especialista em rimar e aprender direito, que é o tema do livro dela, e que ela leva de forma muito simpática os temas de direito. E ela me comentava que hoje o tema que ela gostaria de abordar seria com relação a uma coisa que acontece muito agora, justamente nessas épocas de final de ano, época de férias, onde há constantes atrasos e cancelamentos de voo. Então, doutora Thaís Bizarria, fale um pouquinho sobre atraso e cancelamento de voo. O que acontece e como proceder? Com certeza, doutor Raul. Eu explicarei em poesia com um pouco mais de alegria, sempre em prol da cidadania. Prezado telespectador, caberá dano moral, assim como dano material, quando o voo do cidadão for cancelado sem justificação. Caberá também dano material quando o voo do consumidor por algum motivo for atrasado. Haverá audiência de conciliação, tendo como objetivo a transação. Sendo a conciliação frustrada, a audiência de instrução será marcada. Na audiência de instrução e julgamento, as partes poderão levar as testemunhas, porém o ônus da prova é a todo momento da companhia aérea em questionamento. Ao sentenciar, deve o juiz analisar a dor sofrida pelo consumidor ou, se foi mero sabor, e fixar indenização de justo valor. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito e eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Está aí, então, a dica, prezado telespectador, que caberá ajuizamento de ação para haver o ressarcimento de algum dano material, bem como o dano moral. Então, nessa época de final de ano, início de ano, época de férias, é importante prestar atenção, porque de acordo com a resolução da ANAC, vale citar que quando o voo atrasar 1 hora, cabe acesso à comunicação. E essa comunicação, doutor Raul, pode ser via internet ou então via telefone. A companhia aérea tem a obrigação de prestar esse serviço ao passageiro que teve o voo atrasado. E se esse atraso for superior a 2 horas, cabe o direito à alimentação. E sendo posterior a 4 horas, o direito é estendido à acomodação ou, quando necessário, o translado. Assim encerro falando em poesia sobre cancelamento e atraso de voo, sempre em prol da cidadania. Grande sucesso, ó. Grande sucesso, tá aqui. Eu só quero, doutora Thaís, agora uma curiosidade para os telespectadores. A senhora tem origem familiar, a família é do norte e nordeste? A senhora é uma repentista. Ela fala tudo isso, não tem um texto, não tem TP, ela está falando tudo de cabeça. Tá um sucesso na OAB. É um sucesso. A OAB de São Paulo está fazendo palestra. palestra. Manda, explica direitinho. Eu tenho raízes do norte, com certeza. Acertou. Parabéns ao doutor, acertou. Meu pai veio lá do Nordeste, portanto eu sou filha de cabra da peste. Mas eu confesso que eu sou paulistana, né? Sou paulistana, nascida em São Paulo, mas a minha mãe também é pernambucana. Como se não bastasse dito, meu pai é também pernambucano, todavia ele é descendente de italiano. Por isso a minha adoração pela Itália e pelo Vaticano. Aí, olha só, tá vendo? Rimando. Deixa eu fazer uma pergunta, só para não fugir do tema. Aí o sujeito que está com esse plano vai na ANAC reclamar no aeroporto ou não? Ele pode reclamar no aeroporto, inclusive existe dentro do aeroporto um juizado especial. Do lado da Polícia Federal. Exatamente. Onde o passageiro, que é um consumidor, pode ir lá e já instrumentalizar sua reclamação por escrito e resolver o seu problema dentro do aeroporto mesmo. Se ele não quiser, não tiver com essa pretensão naquele momento, ele pode posteriormente contratar um advogado
Ou se ele não quiser ter despesas com advogado, ele pode procurar um juizado especial civil, que é gratuito. Por de pequenas causas. Que é o de pequenas causas, exatamente, doutor Raul. E lá um conciliador irá atendê-lo, elaborar os termos da petição inicial, ele vai pedir os documentos necessários, comprovantes de passagem aérea. Se não foi prestada assistência material pela companhia aérea, ele vai ter o quê? Comprovante de alimentação que ele gastou, tudo que ele gastar, tudo que for dano material, ele pode reivindicar, além do dano moral também. Porque, aliás, foi feita rapidamente uma mudança recente na ANAC, né? Parece que estabeleceu um pouco mais de normas mais rígidas para esses atrasos e cancelamentos. Parece que tem um horário, agora um período, que é considerado, até tal horário é considerado, você pode reclamar, ou abaixo daquilo você não pode reclamar. Foi mudado, né? Houveram algumas alterações, né? Inclusive, eu mencionei isso, que já é resolução da ANAC, atraso superior a 1 hora tem acesso à comunicação, 2 horas a alimentação, 4 horas a acomodação, tudo isso sempre pensando na acomodação do passageiro. Aliás, todos nós somos cidadãos e merecemos ter os nossos direitos resguardados. Eu acho que a questão do sempre de aeroporto, final do ano, e banco, fila de banco, é uma das coisas mais complicadas que tem. Não vai ficar gritando lá o tempo inteiro, né? Submete o cidadão a um sofrimento. Estresse ali. E a passagem não é brincadeira. Agora, no final do ano é 5, 6 mil, doutor. 7, 8 mil. Às vezes está mais fácil você viajar para fora do que ficar aqui dentro do país fazendo alguma coisa. É verdade. É um tema bem atual. Foi bem apropriado. Agora estamos falando de espaço aéreo. Aqui embaixo nós resolvemos, agora lá em cima como é que fica? Né? Aí é com o doutor. Deixa eu fazer uma pergunta assim, dizem que no direito o seu direito vai, né? Até onde vai o direito do outro, né? Vou colocar assim de uma forma. E lá em cima, como é que vai ficar essa situação? Seria exatamente o direito, né? De novo a gente volta para a questão da delimitação, né? Até onde vai a soberania do Estado. Porque na prática ele terá um limite. Essa soberania vai ter um ponto específico no espaço que ela cessa, que seria exatamente o início do espaço ultraterrestre. Só que o espaço ultraterrestre, como é res communis omnium, seria um patrimônio de todos nós, não existe como o Estado poder impor a sua soberania acima dessa determinada fronteira. O problema é que ela não está delimitada, né? Então, a proposta que eu fiz na minha tese de doutorado foi exatamente trazer alguma alternativa que busque conciliar propostas que já vêm sendo discutidas no âmbito da ONU já há muito tempo. E até é interessante mencionar que hoje no Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço, que é onde eu atuei desde 2009, existe o subcomitê jurídico. O subcomitê jurídico deveria preparar propostas de regulamentação. E nós temos hoje um brasileiro que preside o grupo de trabalho sobre delimitação e definição do espaço, que é o professor José Monserrat Filho. Então é interessante verificar que o Brasil tem uma inserção internacional relevante nessa área, principalmente apresentando propostas e ideias que são discutidas internacionalmente com muita atenção. Mas ainda assim nós não temos essa delimitação, não temos uma definição, porque no âmbito do corpus é possível barrar qualquer proposta com a falta de consenso. Um único Estado pode barrar qualquer iniciativa de regulamentação. Como é que vai ter um consenso se os direitos são diferentes para cada país? E é uma situação militar de cada país? O problema é que o direito espacial ele regulamenta tanto atividades civis quanto militares. Ele não tem essa distinção que é relevante, por exemplo, no direito aéreo, que traz uma regulamentação essencialmente civil, com uma série de restrições sobre aeronaves públicas e militares. Então, obviamente, existe um problema estratégico aí. Se a gente tiver uma delimitação, se for feita uma delimitação muito baixa, numa altitude muito baixa, vai existir uma restrição, então, da atividade soberana do Estado, da sua proteção do seu espaço aéreo. No entanto, se ela for muito elevada, vai acabar incluindo sobre a soberania dos Estados uma série de órbitas baixas extremamente relevantes do ponto de vista comercial. Então, existem interesses conflitantes. O problema que já começou a acontecer é que, como não existe uma definição internacional, os Estados, aproveitando dessa existência desse gap, desse vazio, desse vácuo, começam a procurar uma delimitação unilateral, ou seja, mediante suas próprias leis nacionais. E pode ser que a gente acabe encontrando uma situação bastante complicada, como o que aconteceu com relação à delimitação do mar territorial.
né, que numa sequência rápida, em poucos anos, houve uma série de leis nacionais foram aprovadas, trazendo diferentes extensões do mar territorial, para além, às vezes, até de 200 milhas marítimas. Então, até que fosse provado um tratado internacional que colocasse essa distância em 12 milhas marítimas, teve muita discussão, e existia uma série de problemas quanto a isso. Agora, imagine a situação se, para poder lançar um satélite, será necessário identificar se o estado subjacente fez uma delimitação mais baixa ou mais alta, para impedir que esse satélite seja considerado como violando a soberania territorial do estado subjacente. Então, é uma questão muito complexa, que pode trazer consequências comerciais muito relevantes no futuro próximo. Agora, na sua tese, o senhor defendeu que a delimitação da fronteira entre o espaço aéreo e o ultraterrestre seria a 100 quilômetros de altitude do nível do mar. Como é que foi essa tese que foi aceita? Como funciona em outros países, por exemplo? Já existe alguma coisa a respeito disso? Primeiro, só explicar a tese exatamente, que eu propus exatamente 100 quilômetros de altitude do nível do mar como uma distinção, mas existindo um direito de passagem. Esse direito de passagem seria para lançamentos de objetos espaciais e retorno de objetos espaciais. Porque isso é uma questão extremamente relevante. Todo Estado tem direito de acesso ao espaço, mas, infelizmente, há necessidade, às vezes, de sobrevoar o território de outros países. Só que esse direito de passagem deveria ser regulamentado para proteger, principalmente, a segurança do Estado que tem o seu território sobrevoado. Agora, o problema da delimitação é exatamente essa. Qual seria uma altitude, qual número seria o mais apropriado para trazer uma delimitação específica? Nós temos exemplos de estados que fizeram regulamentações muito diferentes entre si. De um lado, existe a regulamentação que foi feita de maneira um tanto indireta, mas da Austrália, que trouxe esse valor de 100 km de altitude, para falar exatamente do âmbito de atuação da sua legislação espacial. Agora, países como a África do Sul delimitaram numa altitude abaixo de 20 quilômetros contados do nível do mar. Então não existe um padrão. Agora, quando é considerado vamos dizer que um satélite entrou em órbita? Quantos quilômetros? Então, a posição orbital, o problema de conseguir a órbita é questão de velocidade, né? A órbita exige uma velocidade específica. Se existir uma camada maior de ar bloqueando o trânsito do satélite, ele vai perder velocidade e cai. Então, o satélite, para conseguir alcançar a órbita, ele tem que estar pelo menos numa altitude por volta de 90 a 100 km de altitude. E foi por essa razão específica que eu propus essa altitude. Doutor, como é que fica? A gente está chegando ao final do programa, faltam 3 minutos, passou rápido. O programa hoje é mais curtinho, né? Mais curtinho. A situação da Embraer, ela vai se pronunciar, porque, na verdade, ela foi passada por mãos particulares, né? Como é que fica a situação deles? Eles têm como ajudar nessa limitação para ter o satélite ou não? Tem. Exatamente. A Embraer está atuando nessa empresa que foi constituída agora, a Visiona, ela tem uma função de prime contractor, ou seja, ela vai organizar toda a cadeia produtiva para que o Brasil realmente possa adquirir um satélite geoestacionário e principalmente vai ter uma atuação importante com relação às empresas nacionais. E esse é um ponto, só para concluir, eu acho importante deixar bem claro que essas companhias brasileiras têm que ter um conhecimento relevante do direito espacial, porque embora nós não tenhamos uma legislação nacional sobre isso, todas essas atividades terão consequências jurídicas relevantes, principalmente no âmbito da responsabilidade internacional do Brasil por qualquer dano. Então, existem questões extremamente relevantes na área de direito internacional privado sobre regras de lançamento, seguros dos objetos espaciais, limitação de riscos, que devem ser compreendidas e estudadas no Brasil, tanto com relação às empresas, na sua assessoria jurídica, mas também nós precisamos enfatizar que é importante abordar o tema nas universidades brasileiras, que ainda, embora seja um tema extremamente estratégico para o Brasil, ainda permanece virtualmente desconhecido nas universidades brasileiras. Isso precisa mudar e rápido. Pelo jeito, não só nas universidades, mas também no Congresso Nacional. Com certeza. Não temos sequer uma comissão especializada para estudar esse assunto. Isso é uma necessidade também urgente. Ok, tá. A gente está ao final do programa, né? Pena, o programa é curto aí, final de ano, né? Final de ano. Agradecer a doutora Thaís. Agradeço. É sempre um prazer, uma alegria muito grande falar no Questão Justiça em Poesia.
E o nosso ano vai ficar melhor com toda essa graça e gentileza dela, né? 2013, né, doutora? Saúde e paz, né? E o resto nós corremos atrás. Doutora, tem que voltar aqui para a gente trazer a Embraer para talvez um outro bate-papo, o senhor participar para a gente, né, admirar um pouco mais sobre esse tema. Não, será um prazer. E obrigado pela oportunidade de divulgar o direito espacial aqui no Brasil. Vamos lá. Então, quer deixar aí no final do ano? Olha, queríamos desejar aos nossos queridos telespectadores, né, o desejo de um feliz ano novo, que seja um ano brilhante a todos vocês, com muita alegria, muita saúde, muita paz, e que a gente possa estar aqui com vocês, se Deus quiser, nesse ano, trazendo essas questões relevantes do direito, que não são só para os advogados, né, são para todos nós. Acho que todo mundo deveria estudar direito, na verdade, pelo menos como primeiro curso, porque as nossas leis, as nossas coisas são tão intrincadas, né? E veja bem que nesse caso, direito espacial, nem legislação nós temos aqui. É verdade. Então, tudo de bom a vocês, seja um grande ano de 2013. Bom, para vocês que nos acompanham aqui no Questão de Justiça, um feliz ano novo, cheio de paz, luz, que aqueles sonhos impossíveis se realizem e que todos fiquem possíveis nesse ano de 2013. Até o próximo programa.